Bom, nessa aula vamos conversar sobre restituição e compensação. O artigo 89 da Lei 8.212, ele nos diz que as contribuições previdenciárias, tá? As contribuições, inclusive a título de substituição, e as contribuições devidas a terceiros podem ser restituídas, tá? As contribuições previdenciárias, as contribuições a título de substituição podem ser também compensadas. Contribuições destinadas a terceiros não podem ser compensadas. Em caso de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, um contribuinte que pagou uma contribuição a maior, no mês subsequente, ele poderá providenciar a compensação, informando isso na GFIP. Ele recolheu a maior e ele quer entrar com pedido de restituição, isso é opção dele. Ele pode tanto compensar quanto pedir restituição do valor que ele recolheu a maior ou até de um valor que ele recolheu indevidamente, que não era nem para ter recolhido. O valor a ser restituído ou compensado vai ser acrescido de juros, tá? Então, um contribuinte pagou em maio uma contribuição e pagou R$1.000 a mais. Esse valor desse crédito de R$1.000, ele vai compensar lá na frente, mas não vai compensar só 1.000, ele vai compensar 1.000 mais a Selic mais 1%, 1.000 mais Selic 1%, dependendo do período que transcorre entre o recolhimento indevido e a efetivação dessa compensação, restituição, ele vai ter que acrescentar a Selic acumulada e mais 1% para o mês em que se efetiva a restituição ou compensação. Então, o valor a ser restituído ou compensado vai ser acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa Selic. Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia para títulos federais, acumulada mensalmente a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido, ou a maior que o devido, e vai acrescentar a Selic até o mês anterior da efetivação dessa, restituição ou compensação, e no mês em que se efetiva a compensação restituição, ele vai aplicar 1%. Então, vamos lá. Se ele tem um recolhimento que ele fez indevidamente no mês de maio, então maio de 2013, houve um recolhimento indevido nesta competência. Então, o que vai acontecer? Vamos dizer que ele só vai fazer a compensação em dezembro de 2013. Todos esses meses, 6, 7, 8, 9, será que dá? 10 e 11. Para esses meses, ele vai botar a Selic acumulada. Então, vai acrescentar o valor do crédito que ele tem, a variação da Selic de todo esse período. E para o mês de dezembro, vai ser o mês da efetivação da compensação 1%. Vamos lá. Verificando que existe débito em nome do sujeito passivo, o valor dessa restituição vai ser utilizado para extinguir o débito total ou parcialmente mediante compensação. Então, eu tenho um contribuinte que ele tem um débito, mas ele tem um crédito em vista um recolhimento que ele fez a maior ou indevidamente. Ele pede restituição desse crédito, mas como ele tem um débito, o valor que ele tem de crédito vai servir para quitar a dívida. Os valores compensados indevidamente vão ser exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o artigo 35 dessa lei. Então, vai ter juro de mora, se verificar que é uma compensação, restituição que não tem procedência, ela não tem base nenhuma, não existe aquele crédito, e o indivíduo providenciou a compensação, vai ter a aplicação daquela multa de maior valor, que pode ser inclusive a multa de 150%, nós vamos examinar. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada, aplicada no percentual previsto no inciso 1 do caput do artigo 44,
aplicado em dobro, 150%, e terá como base de cálculo o valor do débito indevidamente compensado. Então, se ele, né, está efetivando uma compensação e se comprova que houve falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, ele vai, né, sofrer a aplicação de uma multa isolada de 150% do valor do débito indevidamente compensado. Vamos lá. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata esse artigo e de reembolso de salário família e salário maternidade, o rito do processo administrativo fiscal previsto lá no 70, né, decreto 70.235, ok? Tá, então, se o contribuinte pede uma restituição, ela é negada, pode entrar, né, com a contestação contra esse indeferimento. Tá? Então, existe aí o mesmo processo administrativo fiscal previsto no 70.235. O regulamento, ele trata de reembolso, restituição e compensação. E alguns itens do regulamento estão atualizados, outros não, e eu vou apresentar aqui para vocês. O artigo 255 do regulamento diz, né, trata de reembolso, nos diz que a empresa vai ser reembolsada pelo pagamento do valor bruto do salário maternidade, observado o disposto no artigo 248, que diz que o teto do salário maternidade é o subsídio do ministro, incluída a gratificação natalina proporcional ao período da correspondente licença e das cotas de salário família pagas aos segurados a seu serviço, de acordo com o regulamento, mediante dedução do respectivo valor no ato do recolhimento das contribuições devidas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que uma empresa, ela vai deduzir dos pagamentos de contribuição que ela tem para fazer no mês, o que ela pagou de salário família, o que ela pagou de salário maternidade. Então, a empresa paga salário maternidade para 2 empregadas naquele mês. Quando ela vai pagar a guia da Previdência com as contribuições daquele mês, ela abate o salário maternidade que pagou as empregadas, ela deduz. Pagou salário família, tá? Pagou cota de salário família aos empregados. Quando vai pagar a contribuição mensal, ela deduz, ela está providenciando o reembolso das cotas que ela pagou aos segurados. Tá? Também a empresa tem direito de deduzir da contribuição do 13º a parte do 13º proporcional ao salário maternidade. Esse artigo 248, que é apontado aqui, é o que diz que os benefícios pagos a qualquer título, né, pelo órgão responsável pelo regime geral, né, eles vão ter que obedecer os limites fixados no artigo 3711, que é o subsídio do ministro do Supremo. Então, o salário maternidade pago por uma empresa tem como valor máximo o subsídio do ministro do Supremo. Quando uma empresa deduz, tá, as cotas de salário família, deduz o salário maternidade da contribuição mensal e ainda tiver saldo a seu favor. Então, ela tinha contribuições a pagar no valor de R$7 mil reais. E entre salário e maternidade, isso aqui é a contribuição, e ela tem uma dedução, tá, entre salário e maternidade, salário e família, de R$ 7.200. Então, ela vai deduzir isso aqui, tá, da contribuição, mas ainda fica saldo a favor da empresa. Dos 7.200 que ela tem de salário maternidade, salário família, ela só conseguiu deduzir 7 mil. Então, esses R$200 aqui que ela não consegue deduzir, tá, ela vai, né, pedir reembolso junto ao INSS. Ela vai pedir através de um pedido de restituição, ela vai pedir de volta os 200 que ela tem direito a receber. O reembolso de pagamento obedece aos mesmos critérios aplicáveis à restituição. Então, ela vai pedir de volta como se ela estivesse pedindo restituição. Ela vai usar um PERDCOMP, né, que é um programa que serve para que ela peça restituição de valores indevidamente pagos. Então, ela vai, entra no programa e preenche
só que ela vai preencher dizendo que é reembolso de salário, maternidade, salário, família. Só pode ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade arrecadada pelo INSS na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. Então, nem é mais o INSS que arrecada, hoje é a Receita, mas não deixa de ser verdade que só se devolve aquilo que foi pago ou recolhido indevidamente. Paga maior, recolhido indevidamente, recolhida maior. Na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, a contribuição será atualizada monetariamente quando a legislação determinar. Então, isso é muito antigo. A contar da data do pagamento ou do recolhimento até a da efetiva restituição ou compensação, utilizando-se os mesmos critérios aplicáveis à cobrança da própria contribuição em atraso. Então, quem paga a contribuição em atraso paga juros de mora, Selic mais 1%. Quem tem um valor a restituir ou a compensar, também vai poder aplicar sobre esse valor os juros de Selic, o valor da Selic mais 1%, que é o mesmo que se aplica no caso de pagamento em atraso. Bom, a partir de 1º de janeiro de 96, a compensação restituição é acrescida de juro, né, da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o juro da Selic, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. Vamos voltar lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui na lei. Volta. Só um momentinho. Tá aqui. Então, vamos ver aqui. A partir do mês subsequente. Vejam que a lei diz que a Selic é a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido, ao maior que o devido até o mês anterior. Então, aqui nós temos um problema com relação ao regulamento. Porque ele vai nos dizer que eu aplico a Selic a partir da data do pagamento indevido ao maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e 1% para o mês que for efetivada a compensação ou restituição. E a lei, e o que vale para nós é a lei, diz que a Selic acumula a partir do mês seguinte e 1% no mês da efetivação da restituição compensação. Bom, isso aqui, tá? Após inúmeras decisões judiciais, na época o ministro da Portaria usou da prerrogativa que a lei, né, traz de que ele poderia se manifestar quanto à abstenção de determinados procedimentos quando já houver jurisprudência pacificada de tribunais superiores. Então aqui, somente será admitida a restituição ou compensação de contribuição da empresa recolhida ao INSS que, por sua natureza, não tenha sido transferida ao preço de bem ou serviço oferecido à sociedade. Esqueçam isso, existe portaria ministerial determinando que se abstenham de verificar, né, os auditores se abstenham de verificar, que não precisa verificar se houve ou não repasse ao preço dos bens e serviços oferecidos à sociedade para poder devolver o dinheiro. Não se verifica isso, tá? A restituição de contribuição de outra importância, recolhida indevidamente, que comporte, por sua natureza, transferência de encargo financeiro, somente será feita a quem provar ter assumido esse encargo, ou se transferiu a terceiro, estar por este terceiro expressamente autorizado a recebê-lo. Quem foi que teve o ônus? Quem foi que teve o encargo? Aquele que teve o encargo é que vai receber de volta esse crédito, tá? Então, se alguém, por exemplo, descontou de outro uma contribuição indevidamente, tá? Essa pessoa só vai poder pedir uma restituição ou compensar se provar que já ressarciu ao outro, tá? Ou então aquele que sofreu realmente, né, o encargo é que vai em busca desse montante. Somente pode ser restituído, vamos lá, compensado nas contribuições arrecadadas pelo INSS decorrente das parcelas referidas nos incisos 1, 2, 4 e 5 do parágrafo único. Aqui é como se trata de regulamento da Previdência, e aqui nós temos que olhar então para a compensação das contribuições que dentro daquelas de Seguridade são da Previdência. Então, eu posso fazer compensação tendo em vista quaisquer contribuições previdenciárias de empresa, de segurado, de associação desportiva, sobre a produção rural, tá?
não tem problema algum. Na medida em que seja possível a compensação, ela será feita. Agora, eu não posso fazer nenhum tipo de ajuste entre a contribuição previdenciária e a COFINS, entre a contribuição previdenciária e a contribuição social sobre o lucro, isso não acontece. Então, a restituição de contribuição indevidamente descontada de um segurado somente pode ser feita ao próprio segurado ou ao seu procurador, salvo se a empresa descontou do segurado uma contribuição maior do que a devida, a empresa devolve ao segurado, guarda essa prova de que devolveu o valor indevidamente descontado do segurado e aí entra sim com o pedido de restituição ou efetiva compensação. Bom, o pedido de restituição e de compensação de contribuição ou de outra importância recolhida à Seguridade será encaminhado ao próprio Instituto, tá? Não, tá? Hoje, tá? Vai ser a Receita Federal do Brasil. No caso de restituição de contribuições para terceiros, vinculada à restituição de contribuições previdenciárias, será o pedido recebido e decidido pelo INSS que providenciará a restituição, descontando obrigatoriamente do valor do repasse financeiro seguinte ao da restituição, comunicando o fato à respectiva entidade. Então, esse daqui é o seguinte. Quem arrecada contribuições destinadas a terceiros, hoje é a Receita Federal do Brasil. Se uma empresa, ela recolher um valor de terceiros a maior, e ela vem pagando esses terceiros através da guia da Previdência, não tem um convênio para arrecadação direta ao terceiro, essa empresa, ela entra com o pedido de restituição junto à Receita, a Receita analisa o caso, restitui, e quando a Receita for passar os recursos arrecadados naquele mês para os terceiros, vai deduzir aquele montante que foi restituído ao contribuinte, não repassa o valor total arrecadado, repassa o valor arrecadado menos o montante restituído ao contribuinte. O pedido de restituição que envolver somente importâncias relativas a terceiros será formulado diretamente ao terceiro somente quando a empresa ela tem convênio para arrecadar diretamente a contribuição ao terceiro. Ela não paga numa guia da Previdência para a Receita depois repassar ao terceiro, tá? Então, aqui também temos mudanças. Bom, a partir de 1º de janeiro de 92 já existia a restituição desde muito tempo atrás e a partir de 1º de janeiro de 92 se cria, né, a figura da compensação de contribuições previdenciárias. Então, aqui no artigo 251 do regulamento, diz que nos casos de pagamento indevido ou a maior de contribuições, mesmo quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte pode efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importâncias correspondentes a períodos subsequentes. Então, essa compensação hoje é feita em GFIP. Tá? A pessoa informa na GFIP o tanto que ela vai compensar naquele mês. A compensação não pode ser inferior a 30% do valor a ser recolhido em cada competência, tá? Isso aqui também a gente não precisa mais se preocupar. A compensação somente pode ser efetuada com parcelas da mesma espécie, ok. É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição, isso também está certo. Em caso de compensação de valores, os documentos comprobatórios da responsabilidade assumida pelo encargo financeiro, se for transferido o encargo para outro, a autorização expressa de terceiro para recebimento em seu nome, a procuração ou recibo de devolução de contribuição descontada indevidamente de segurado, devem ficar arquivados na empresa e mantidos à disposição da fiscalização sob pena de glosa dos valores compensados. Bom, vamos ver aqui o que nós temos. No caso de recolhimento a maior, originário de evidente erro de cálculo, a restituição será feita por rito sumário. Então, existem dispositivos do regulamento que a gente não precisa mais se preocupar com eles. Por quê? Porque eu tenho uma instrução da Receita que trata da restituição e compensação de contribuições previdenciárias que eu vou já apresentar para vocês. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou outras importâncias extingue-se em 5 anos,
contados do pagamento ou recolhimento indevido, ou quando se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado sentença judicial que tenha reformado, anulado ou revogado a decisão condenatória. Então, o prazo para compensar, o prazo para pedir restituição é um prazo prescricional e ele é de 5 anos e conta da data do recolhimento indevido ou da data da decisão que reverteu uma condição anterior e considerar como existente aquele crédito a favor do contribuinte, ok? Da decisão sobre pedido de restituição de contribuições, outras importâncias, cabe recurso. Então, o recurso hoje tem, né, aplicação, o decreto 70.235. O processo administrativo fiscal, em caso de restituição compensação, é o mesmo. No caso de retenção de 11%, o artigo 219 diz que a empresa que contrate outra empresa para prestar serviço em regime de cessão de mão de obra ou empreitada de mão de obra, a empresa contratante tem que reter da contratada 11% e recolher em nome da contratada. E isso vai dar direito da contratada depois de se compensar do valor retido pelo contratante. O contratante desconta da contratada, recolhe em nome da contratada, aquele valor recolhido pelo contratante vai ser compensado pela prestadora de serviço, tá? Então, o valor retido deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou recibo, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento da contratada, quando a contratada for recolher as contribuições sobre a folha de pagamento. Se não for impossível compensar integral na própria competência, o saldo poderá ser compensado nas competências subsequentes, inclusive relativa à gratificação natalina, ou então esse saldo pode ser objeto de restituição e não tem nada dos 30% de limite, tá? Para fins de recolhimento de compensação do valor retido, considera sempre como competência aquela da nota fiscal, fatura ou recibo, tá? E importante é que as importâncias retidas pelos contratantes não podem ser compensadas com as contribuições para terceiros ou outras entidades. Bom, agora nós vamos dar início à instrução normativa da Receita Federal, número 1300. Nós temos aqui algumas disposições esclarecedoras, atualizadas com relação à compensação e restituição. Então, né, quem quiser já ir olhando em casa, nós vamos parar aqui. Na próxima aula estaremos conversando sobre a instrução normativa número 1300, sobre restituição, tá? Créditos, objetos de restituição, como é que acontece a restituição de contribuições destinadas a terceiros, tá? Retificação de declaração como requisito para fazer, né, a restituição, quais os valores que podem ser restituídos, quem pode requerer a restituição, também o programa, né, que é esse PERDCOMP, que é um pedido eletrônico de restituição, tá? Temos ainda a compensação, vamos falar de compensação, vamos falar ainda do reembolso, compensação indevida, no caso da retenção também de 11%, vamos conversar de novo. E por fim, prazo e reembolso, tá? E também a questão da multa isolada que é aplicada em caso de falsidade. Então, próxima aula estaremos conversando ainda sobre restituição e compensação. Até lá!